gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra tratar de um assunto que muita gente vem me pedir no vídeo. E eu, na verdade, já estou pra fazer esse vídeo há muito tempo, mas eu acho que agora é o momento ideal pra falar sobre ele. Não sei se esse vídeo vai ficar muito longo, porque eu tenho bastante coisa pra falar. E vamos sem enrolação. Bom, o tema de hoje é birras. Como eu lido com as birras? Muitas pessoas me perguntam como que eu faço com as birras aqui em casa, se os meus meninos fazem birra, por eu ser professora, se eu tenho alguma estratégia, se eu consigo levar de alguma outra forma. E, gente, eu tô aqui pra dizer que esqueçam que Juliana é professora quando o assunto é birras, porque olha, a gente como mãe, a gente passa por poucas e borras. Eu tenho 35 alunos e naquele momento de fúria você impõe a sua voz e ordena, vamos todo mundo, cada um pro seu lugar, agora é hora de escutar a professora, ou você faz aquela estratégia de chamar atenção, os 35 obedecem. Agora em casa, os dois dobram a mãe. Então, assim, é um assunto complicado. Por quê? Cada família é uma família, cada família tem uma rotina, cada criança tem uma personalidade. Apesar de serem muito parecidas com 2, 3, 4 anos, cada criança tem uma personalidade, cada criança reage de uma forma à fala da mãe, às atitudes da mãe. Então, mas assim, também é uma coisa meio que geral, a gente sabe que em casa, com mãe, as crianças fazem muito mais birra e que a gente acaba relevando muitas coisas por questão de cansaço, por questão de já não aguentar mais da bronca e a gente já não saber mais o que fazer, a gente acaba relevando certas coisas. Então a gente tem muitas semelhanças e muitas diferenças neste aspecto, né? Então, eu vim aqui para falar com vocês sobre esse assunto. E eu já tenho eu trouxe até meu caderninho, que eu tenho muita coisa anotada, porque há um tempo atrás eu li um livro que se chama Já Tentei de Tudo. Acho que é isso, é um livro famoso. E eu li ele já faz um bom tempo, eu li ele vai fazer quase 2 anos. E aquele livro mudou a minha forma de ver o comportamento infantil, apesar de já estudar o comportamento infantil há muitos anos, ele mudou, porque ele traz de uma forma tão simples, tão real aquilo que a gente vive dentro de casa, que me fez pensar. E eu anotei muitas coisas sobre isso, e até pra eu aplicar em casa, e eu acho legal trazer pra vocês o ensinamento que eu tive. Bom, vamos começar. Meus filhos fazem birra? Não, não fazem. Os meus filhos são, assim, crianças super educadas, que me obedecem na primeira vez que eu falo, que nunca me fizeram passar vergonha na frente dos outros. Não. Bom, é claro, gente, eu já passei por poucas e boas com eles, passo, principalmente depois que o Matheus cresceu um pouquinho e começou a entender esse mundo da malandragem. Não, mas assim, depois que o Matheus começou a ter algumas atitudes, assim, a personalidade dele começou a sair mais assim, principalmente, porque a gente tem a mania de falar que criança faz manha, que criança faz muita birra. E depois que eu li esse livro, eu percebi que assim, sim, a criança faz birra, a criança faz manha, mas tem um porquê. Se você parar para observar com os olhos da criança o porquê que ela tá fazendo a birra, você vai acabar entendendo. Você pode não ter artifícios e você pode não saber como lidar com aquilo ou não estar com paciência para lidar. Você pode explodir, mas você vai entender que a criança tem um motivo. Então, assim, a criança, ela quer sempre chamar a nossa atenção para tudo, para coisas boas, para coisas ruins, para necessidades, para agonias. Ela sempre vai querer chamar a nossa atenção, porque nós somos a referência dela, né? Então, ela não entende que nós temos uma rotina de vida, que nós temos uma forma de ver o mundo, uma forma de educar. Elas não sabem, né? E elas têm instintos próprios que fazem elas agirem de certas maneiras. Então, assim, é como o pediatra dos meus filhos diz, na idade, por exemplo, do Matheus, que tá chegando nos 2 anos. Não adianta, às vezes a gente fala assim, tá na hora desse menino aprender o que é não. Eu até brinco aqui em casa que o Matheus já aprendeu o que é não, porque ele fala toda hora, não, não, não. Agora sim ele não sabe falar. Por quê? Isso demonstra que nós falamos muito não pra eles aqui. E tem que ser ao contrário, apesar de ser muito difícil. A gente sempre tem que mostrar o que a criança deve fazer, o que ela pode fazer. E não ficar podando aquilo que ela não pode, porque ela vai aprender
pela ação, ela não vai aprender pela negação. Ela vai aprender pelo que ela pode fazer. É aquela coisa de mudar de foco. Eu sei que muitas vezes não tem mais como você mudar de foco, sabe? O pediatra fala, você tem que ter paciência e um pouco mais de paciência. Você tem que mudar o foco. E eu falei pra ele, doutor, então o senhor vai lá em casa, porque eu já não sei como mudar o foco, entendeu? E tem horas, ainda mais com 2, que é muito difícil de você trocar o foco. Você fica louco. Então, assim, a gente sabe, a gente entende, mas a gente tem que dar um jeito. E como que a gente dá esse jeito, né? Então, assim, gente, os meus filhos, eles fazem birra, eles demonstram tudo isso, e eu tenho aprendido muito a lidar com isso. Eu sou uma pessoa que tem zero paciência. E a maternidade me ensinou a ter aí uns 50, 60% dessa paciência. Mas chega uma hora que o sangue ferve, que os nervos ficam tremendo e você tem vontade de sair, né, dando uma de louca. O que eu tenho feito aqui em casa? Assim, é muito fácil eu falar pra vocês o que deve ser feito, né? Mas eu vou falar o que eu faço de verdade. E depois eu vou ler pra vocês as coisas que eu tirei de ensinamento do livro. E quem sabe, tanto pra vocês quanto pra mim, isso possa servir de ensinamento, assim, de engrandecimento, tá? Bom, aqui em casa, os grandes motivos de briga são Matheus, Arthur, mamãe, entendeu? Porque assim, eles são crianças muito tranquilas quando estão separados. Arthur é uma criança, é impressionante, gente. Arthur nunca teve uma reclamação de briga na escola, de mau comportamento. Arthur é daquelas crianças que ele recebe o tapa do amigo e ele não revida, entendeu? E ele fica muito sentido quando um amigo bate nele, ele já veio contar pra mim, e ele não revida. E ele é daquelas crianças que obedecem. Então, por exemplo, nós fomos no passeio, no Pet Zoo, tinha muitas crianças, e crianças que, assim, o recreador falava uma coisa, as crianças já saíam correndo, gritando, e ele falava assim, calma, mas eu ainda não falei que podia ir. O único que estava sentadinho esperando era o Arthur. Então, assim, ele é uma criança muito educada, muito tranquila. Eu percebi, depois que o Matheus nasceu, que o Arthur é uma criança de uma personalidade muito tranquila. E o Matheus é uma criança muito sociável, ele é mais ativo, até por conta da idade, mas ele tem uma personalidade mais agitada, ele tem um gênio muito forte de não levar desaforo para casa, mas ele é uma criança que fica super bem, que gosta de fazer a rotina da casa, que gosta de participar, então é uma criança que gosta de comer, que gosta de escovar o dente, que gosta de tomar banho, mas quando os dois se juntam, parece que fica uma guerra de provocações. Quem vai ganhar, quem vai fazer mais, quem vai chamar mais atenção. E quando a mãe entra em jogo, o negócio piora, porque o Matheus fica muito dengoso, ele só quer ficar no colo, no peito, e ele não deixa o Arthur chegar perto de mim. E o Arthur quer chamar atenção e vem pra cima do Matheus. E o Arthur grita, o Arthur sai correndo, o Arthur joga alguma coisa no chão, entendeu? O Arthur pega alguma coisa do Matheus e joga fora. Ou então ele tenta revidar no Matheus mesmo, batendo, chutando. Então, assim, eu percebo claramente que são situações de ciúmes, de intriga entre irmãos e de uma tentativa de chamar atenção. O que eu faço? Primeira coisa que eu aprendi é não deixar a situação chegar no ápice. Então, assim, se eu vejo que um tá provocando o outro, eu já tento separar. Às vezes não dá, às vezes no dia a dia eles acabam chegando no ápice. Mas eu tento já não deixar. Então eu já tiro um de perto do outro, mesmo por exemplo, Matheus fica... Eu tiro, troco o foco, venho com o Matheus ver a geladeira, ver o quadro, ver um desenho. E se a situação tá até grave, eu até pego o meu celular e coloco um videozinho pro Matheus se distrair, depois, entendeu? Tirar o foco daquilo. Quando a situação aperta, eu separo os dois e vejo o que aconteceu e dou a bronca em quem aconteceu e converso com o outro. Então, por exemplo, o Matheus, ele não leva desaforo pra casa, então o Arthur provoca muito o Matheus pra chamar atenção. Aí, por exemplo, o Arthur provoca, vem pra cima dele, Aí o que o Matheus faz? Vai pro Arthur e puxa o cabelo do Arthur. O Arthur vem e, pumba, bate no Matheus. Aí eu pego o Arthur e eu falo, eu sei que você bateu porque ele puxou seu cabelo, mas ele puxou o seu cabelo porque você estava provocando ele. Então, assim, eu tento mostrar, apesar de saber que ele não entende muito ainda essa questão do vai e volta, sabe? De, tipo, eu fiz, eu vou receber.
Ele ainda não entende muito isso, mas é uma constante explicação do que tem que ser explicado, entendeu? E assim, é todo dia você tem que explicar. E Matheus também, não pode bater, não... E esse vem o problema, que a gente fala muito não pode bater, não pode fazer. Então assim, eu falo, tipo, não bata no seu irmão, faça carinho, abrace o seu irmão, tem que gostar do irmão, tem que fazer... Eu tento fazer pelo reforço positivo, o que não é fácil, que na hora da euforia a gente sempre acaba, não, mas eu tento fazer. Quando a gente tá em algum lugar, eu procuro não ficar por muito tempo, porque eu sei que isso vai cansar eles e que eles vão começar a, né, ter a intriga. Então a gente procura não ficar muito tempo num lugar e sempre levar algumas distrações para eles. Seja em forma de comida, alguns biscoitinhos, alguma coisa, ou em forma de brinquedos mesmo. Porque daí, na hora que tá, Arthur, quer brincar com isso? A gente tenta tirar o foco e fazer com que eles se acalmem. E quando a situação aperta, Matheus vem pro peito e muitas vezes eu acabo cedendo, porque é a forma que eu vejo que ele vai se acalmar. E isso acaba acostumando ele mal, né? Porque é assim, eu percebo claramente que quando o Matheus tá muito nervoso, por exemplo, às vezes o Arthur dá um chega pra lá dele muito forte, que ele acaba caindo e ele fica com medo, ele vem com aquele choro de medo e ele já vem pegando no peito pra se acalmar e querendo mamar, e aí ele se acalma. Então, assim, eu percebi claramente que o peito é uma forma dele se acalmar dessas situações estressantes, né? Então, às vezes, eu acabo apelando pro peito como a melhor forma de acalmar o Matheus. Em público, a gente tem pouquíssimos episódios de fúria, assim, de birra dos dois. Eu acho que mais pela personalidade deles. O Matheus já deu alguns episódios de se jogar no chão. O Matheus se joga bastante no chão quando ele é contrariado. Mas é quando é contrariado, não é por qualquer coisa, entendeu? Então, assim, ou a gente acaba tentando trocar o foco, sai do lugar, ou outra pessoa pega o Matheus, meu marido, minha mãe, minha sogra, pega o Matheus e vai dar uma volta. Ou eu deixo ele, tipo, se é um lugar que dá, tipo aqui em casa, eu deixo ele no chão até ele ver que ele não vai conseguir nada com aquilo, entendeu? E aí ele para, vem, ai, mamãe. É quando ele vem falar comigo, ai, não precisa fazer isso, a mamãe tá aqui, e tento conversar com ele. Mas existem os momentos de estresse em que eu perco a estribeira e mando cada um pro lugar e peço pra alguém vir pra me ajudar, entendeu? Mando, Arthur, vai pro seu quarto pensar um pouco. Matheus, vai com seu pai, entendeu? Eu peço, assim, um pouco de tempo, porque a gente acaba ficando maluca, porque é uma situação que a gente convive todos os dias, entendeu? Todos os dias. Quem é mãe, principalmente em tempo integral, que não sai pra trabalhar, não sai pra esfriar a cabeça... Nossa, gente, a gente surta, né? É isso que eu trabalho, mas assim, a gente surta quando a gente convive todos os dias, né? E é diferente de pai que trabalha todo dia e que, assim, convive diretamente com aquela coisa diária, poucas vezes, né? A gente fica muito louca. Então, assim, eu às vezes peço arrego de alguém pra alguém me ajudar, tal, ou eu, pelo menos, assim, aquieto entendeu? Então, assim, eu peço pro Arthur, eu falo, Arthur, por favor, vai pro seu quarto, senta um pouco e me deixa aqui. Aí o Matheus vem pro peito, eu acalmo um pouco, entendeu? A gente acaba criando alternativas e cada família vai criando as suas alternativas, né? Então, assim, é mais ou menos assim que eu tento lidar, entendeu? Eu tento evitar a palavra castigo pro Arthur, porque eu acho que isso não vai ensinar ele a nada. Ele tem que entender que não é um castigo, ele tem que entender que é uma coisa da vida. Ele tem que entender que aquilo é feio, que aquilo não pode, né? Então, assim, eu tento evitar o castigo, porque a gente já usou muito essa tática de, vai pro castigo, e não adianta, né? Então, assim, eu tento muito cortar essa coisa de castigo e tento muito relevar certas situações, porque eu percebo que muitas vezes a birra acontece por minha culpa, porque eu não quero que eles façam certas coisas que eles poderiam fazer. Então, assim, eu vou ler pra vocês os ensinamentos que eu tive com esse livro, e aí acho que vocês vão entender um pouco mais essa coisa de olhar pelos olhos da criança e entender um pouco mais pelos olhos da criança, tá? Então, assim, ó, eu percebo que a criança, ela precisa de uma rotina. Eu entendi que a criança precisa de uma rotina. E não que aquela rotina tem que ser assim, acorda às 8, toma café às 8h30, lanche da manhã às 10,
almoço, brincar a partir das 13, às 14 tem que estar... Não, não é essa a rotina. Mas a criança tem que entender que tem a hora de acordar e com o café da manhã, que tem a hora do almoço, tem o momento da soneca, tem o momento do banho, de acalmar e de dormir, entendeu? São esses momentos, assim, eles não precisam acontecer na hora certinha, mas tem que ter esses momentos. Então a rotina, ela é essencial para a criança saber que ela tem que respeitar certas regras e entender como que ela vai respeitar, como que ela vai seguir as regras, através da rotina, sabendo que tem que ter esse momento, tem que fazer tal momento. Outra coisa essencial é o tempo de qualidade. Eles pedem isso da gente e não é mais do que a nossa obrigação dar o tempo de qualidade. Eles percebem muito quando você tá com eles, mas você tá no telefone. Eu vejo tantas mães, inclusive eu era uma dessas mães, que levava eles para brincar, mas ficava no celular. Então, assim, eles sentem essa falta da gente estar com eles, da gente brincar com eles. Então, é o tempo de qualidade, é estar com eles. Vocês vão perceber que quando a gente está direto com eles, poucos momentos de birra acontecem, porque eles sabem que a gente está ali para eles, que quando eles pedirem a gente vai atender, e assim, estar no tempo de qualidade com a mente livre. Se dá para brincar na água, por que não brincar? Por que não deixar brincar? Se dá, brinca. Eles querem brincar com tinta. Se tem a possibilidade, por que não deixar? É deles querer fazer isso. Cabe a nós ter paciência de participar daquele momento, uai. Nós somos mães, nós temos que ter paciência para certas coisas que a gente poderia não ter, né? Então, assim, esse tempo de qualidade é muito importante. Outra coisa é dar funções. Então, por exemplo, o Arthur hoje ele já tá aprendendo a se trocar sozinho. Então ele vai lá escolher a roupa dele, ele veste, ele me ajuda em certas coisas. O Matheus também tá começando. Leva lá. Pega ali pra mamãe e traz aqui. Então é dar pequenas funções pra eles. Eles se sentem ativos, eles se sentem participantes, né? Então assim, deixar que eles liberem a energia, que eles externalizem as emoções. A raiva, o grito, o choro é uma forma de externalizar a emoção. Então, deixar que isso aconteça, deixar que a energia seja gasta, porque senão, se eles ficam com aquela energia dentro deles, eles ficam muito, assim, muito agoniados. Então, tem que deixar a energia sair. Como eu falei, evitar que a situação se agrave. Então, se você já tá percebendo que tá tenso, não deixa chegar no final, não provoque mais, porque isso pode acabar com a criança mais frustrada ainda do que ela já está, né? Dar atenção real ao que a criança fala. Então, escute o que a criança tá te dizendo. Às vezes ela tá te dizendo uma coisa que, poxa, ela tem razão. Então, escute aquilo que ela tá falando. Às vezes ela pode ter mais razão do que a gente imagina. Se tem irmão, incluir o mais velho na rotina, incluir o mais novo na rotina do mais velho, então fazer com que eles estejam juntos. Evitar sair do sério. Então, assim, a gente sabe que bater, que gritar não vai adiantar. Se você não quer que seu filho grite, como que você grita? Se você não quer que seu filho bata no irmão, por que você bate no que bateu? Então, assim, é evitar, porque nós somos o exemplo. Nós somos o espelho e exemplo para eles. Então, a gente tem que colocar sempre isso na cabeça, por mais difícil que seja. Respeitar os limites da criança, então assim, evitar bater de frente, porque a gente tá se igualando a eles, a gente não tá mostrando que nós somos, que nós podemos estar ali para ajudar, a gente vai estar se igualando. Tem que liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, então assim, eu lembro de ter lido que antes de dormir a criança precisa de ocitocina. E uma das formas de liberar isso é através do beijo, do abraço. Então eu procuro muito antes de dormir dar beijo, dar abraço, fazer com que eles deem risada. Então, se durante o dia você conseguir fazer com que a maior parte do seu dia seja liberando essa ocitocina nos seus filhos, com certeza você vai ter menos trabalho. Quando acontece a birra, dá um abraço na criança. É muito difícil fazer isso, eu faço isso com os meus alunos e agora faço com os meninos. Mas tentem, na hora da birra, peçam um abraço pro seu filho, porque ele vai estar esperando você com assim, dê um abraço. E para cada birra, vá dando um abraço, explicando que você não gostou, mude o foco, dê um abraço e fala, olha o que a mamãe viu. Percebam a diferença. Explicar as coisas, explique o porquê que você não gostou, explique o porquê que você não pode dar atenção. Olha, filho, a mamãe agora tá aqui lavando a louça. Você espera só um pouquinho a mamãe terminar e assim que a mamãe terminar, a mamãe fala com você. Dê explicações breves, curtas, que eles vão entender.
A criança não é má, ela não é manipuladora, ela só quer chamar a sua atenção. Lembre sempre disso. Pare de se cobrar, porque às vezes a gente se cobra pra ser tão perfeito que a gente acaba jogando isso pros filhos. E eles são crianças, assim como nós somos seres humanos. Então pare de se cobrar e de cobrar os seus filhos. Entendam que eles têm as etapas, os momentos deles, assim como nós temos os nossos, né? Às vezes a nossa criança tá um pouco enjoadinha, quer ficar quietinha e a gente fica. Mas a gente também tem esses momentos, então é aprender a respeitar um pouco isso, né? E também saber pedir perdão. Às vezes a gente erra, às vezes a gente perde a paciência e acaba errando com os nossos filhos. E não é feio pedir perdão, peça perdão. Isso vai fazer com que eles identifiquem na gente pessoas muito boas, pessoas que sabem reconhecer os seus erros e eles vão aprender com isso. E assim, aceite ajuda, como eu falei, às vezes eu peço ajuda, então aceite ajuda. Aquela coisa também do que eu falei, evite falar muito não. Quando dá, por que negar? Por que impor as nossas vontades e verdades? Por que nós sempre somos os certos? Eles não podem ter razão? Então, assim, tente entender, tente enxergar como a criança enxerga. Isso vai fazer, assim... Isso fez muita diferença pra mim. Eu consegui entender o porquê que o Arthur tava fazendo aquela birra. Não é porque ele é birrento, ele tem um motivo, né? E assim, eu acho que o principal que o livro trouxe é... Não existe técnica. Haja com o seu coração. Você, mãe, você sabe o que é melhor para sua família, para os seus filhos. Haja com o seu coração e tente pegar essas dicas, essas coisas assim, internamente. Eu acho que assim, pensar essas coisas me fez refletir muito, muito sobre a minha forma de agir com os meus filhos. E eu acho que pode ajudar muitas mamães, certo? Gente, o vídeo ficou longo, mas foi um bate-papo que eu gostei muito de fazer. Eu até poderia ficar aqui horas e horas falando sobre esse assunto. E quem sabe não rolem outros vídeos sobre isso. Mas eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui no nosso canal para não perder as atualizações, certo? Então é isso, gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!